Oi, oi! Sejam muito bem-vindos à nossa live, onde nós batemos um papo sistêmico com dica sistêmica e falar sobre vida, né? Vida é muito importante, mas muitas vezes a gente deixa de olhar para a nossa vida para olhar funções, comportamentos, enfim. Hoje nós vamos falar sobre por que, como alcançar a aceleração na sua vida, como decolar na sua vida, né? Porque muitas pessoas chegam até mim perguntando ou falando, ou vêm fazer até mesmo uma constelação para negócios, para empresa, para profissão, porque é aquilo que importa naquele momento quero que a minha vida decole, quero deslanchar, quero alcançar o sucesso, né? Enfim, é uma busca constante das pessoas, né? E por que será que muitas vezes nós travamos, muitas vezes nós não decolamos na vida? Você já fez essa pergunta para você, né? Por que tem hora que parece que tá tudo estagnado, que não sai do lugar? Eu te digo que é exatamente aí, é um ponto e um espaço na tua vida importante para se pensar. Então, quando nós pensamos em estagnação na vida, nós estamos pensando em vida. E muitas vezes a vida nos leva a parar, realmente dar uma paradinha para pensar. Porque o que é o parar? Só quando nós paramos, nós conseguimos silenciar a nossa mente. Por quê? Porque quando nós queremos algo, nós estamos indo no controle, né? O controle de que eu quero que as coisas funcionem assim, eu quero atingir o meu sucesso, ou a minha meta, ou aquilo que eu quero ganhar, comprar, sei lá, dando um passo a passo mental. Eu vou fazer isso, com isso eu vou ganhar isso, com aquilo eu vou fazer isso. E esse espaço, esse procedimento, esse processo mental é o nosso ego, é o nosso controle, é a nossa mente. E acontece que a nossa mente, ela não é sábia. A nossa mente, ela mente o tempo inteiro. Para não falar que a nossa mente, ela tá olhando só como nós conseguimos compensar tudo aquilo que a gente não teve, ou tudo aquilo que a gente está sentindo falta. Então ela dá um jeitinho. A nossa mente é aquele famoso jeitinho. E com esse jeitinho, a gente não consegue. Por quê? Quando nós estamos no controle, quando nós achamos que estamos controlando algo, essa mente, ela tem muito pouquinho, ela tem 5% de nós. E sem falar números, né? Mas assim, ela é muito pequena. O nosso grande amor inconsciente, o nosso amor incondicional pela vida, ela está no nosso coração. Até mesmo um cientista, Gregory Braden, ele fala muito, ele até comprovou essa teoria de que o nosso coração tem muito mais neurônio do que o nosso cérebro. Então a gente deveria pensar mais com o coração. Fala, mas Paulo, como pensar com o coração? É agir de acordo com as suas emoções, é deixar as suas emoções dirigir as suas atitudes, o seu corpo, o seu pensamento, mas a gente vai lá e cria uma barreira. Você vai lá e deixa como se abrisse uma fenda ali. Você corta as emoções e você vai para o controle, né? E vai realmente para o controle. Então, diante disso, o que acontece? Quando nós falamos em controle, nós temos que entender a nossa vida diante do pertencimento. O que é o pertencimento? Pertencimento é quando você está inserido em um sistema. O nosso primeiro sistema a qual nós pertencemos é o mundo. É o mundo, não é o mundo de pai e mãe, não, é o mundo da nossa alma. É o mundo da manifestação da vida. É o querer viver, né, aqui. Por isso que a alma escolhe o pai e a mãe, né? Fala assim, os filhos que escolhem o pai e a mãe, né? De onde veio essa teoria que os filhos escolhem os pais? Porque a alma, com o seu desejo, com o seu livre-arbítrio, ele habita em uma criança que vai poder oferecer algo para aquela família, para aquele pai, para aquela mãe. Então, as crianças são grandes aprendizados que nós, pais, deveríamos olhar melhor para isso. Porque muitas vezes a gente quer ensinar, né? Ao ego falando, né? Como já cresceu mais um pouquinho, tá adulto, aí quer ensinar,
né? E acha que sabe muito. E as crianças que vêm para nos ensinar, né? Porque ela vem numa constituição mais pura, com menos ego, né? Você vê que a criança, quando ela é pequena, ela não tem preconceito, ela não tem diferenciação, ela não faz isso que o adulto faz, né? Depois ela começa a se tornar igual, porque ela está inserida num padrão, né? Num sistema. Então, o nosso primeiro pertencimento é esse pertencimento do todo, né? E é ali a nossa maior ligação. O amor pela vida não começa no nosso nascimento, né? No corpo físico, ele começa na nossa constituição com o todo. É ali a nossa maior ligação. E acontece que quando nós chegamos aqui, a gente quer ensinar, né? As crianças querem ensinar, mas aí nós somos inseridos em um sistema, né? O nosso pertencimento está inserido em um sistema. Primeiro, o sistema familiar. Dentro desse sistema familiar, é como se fosse agregando a mente, né? A nossa mente começa a ser conduzida. Então, se tinha um espaço aqui bem grande de amor incondicional e de ligação com o todo, quando começa a nossa chegada aqui física e o controle, né? O controle dos padrões de cada família, depois de cada sistema, a nossa mente vai aprendendo a controlar também e vai esquecendo dessa ligação com o todo. E aí o que acontece diante desse pertencimento? Nós pertencemos a vários sistemas, né? Nós temos que entender que nós somos feitos de relações com todos esses sistemas. Vamos pensar um sistema de você com você, né? Primeiro, né? Você tem um sistema ali que você tem o seu sistema digestivo, o seu sistema cerebral, seu sistema respiratório, sistema urinário. Então, dentro de um sistema, se por exemplo, você correr demais, né? Vamos ver o seu sistema sanguíneo, por exemplo, circulatório. Se você correr demais, o seu sistema circulatório pode não suportar aquele corrida de impacto, porque não está preparado, né? Não é uma coisa constante que você faz, e aí ele vai querer compensar. Como a gente fica cansado, fica sem ar, ele compensa, ele dá uma parada, você não sente mais força para continuar a correr, né? Por quê? Porque dentro de cada sistema tem que ter um equilíbrio, né? Então, você com você, esse seu pertencer com você, ele tem que ter uma ordem, um equilíbrio e de que forma que eu pertenço, de que forma que eu entendo o meu sistema, né? Então, nós somos um sistema entre nós, né? Que é como olhar para o meu 7 corpos, porque nós não temos só um corpo, nós temos 7 corpos aí, corpo emocional, corpo espiritual, né? O corpo mental, o corpo racional, o corpo energético, né? Então, é olhar para nossa relação conosco, né? A relação de amor com o seu corpo, com a sua mente, com seus desejos, com seu propósito, né? Com seu físico. Nós estamos vivendo, a gente vive sempre um mundo de relações, e o mundo de relações é um sistema, tá? Então, como que eu me relaciono com o meu sistema interno? Como que eu olho com amor com o meu sistema, eu comigo, né? E aí nós vamos para outro sistema, que é um sistema familiar, né? De que forma eu estou pertencendo ao meu sistema familiar? Meu sistema familiar diz muito da construção do meu ego, né? Da construção das minhas personalidades. E aí sim começa a nossa relação com nossos pais. A relação dos nossos pais, ela vem da relação dos pais dele. Então a gente vira esponjinha, recebendo tudo aquilo que os pais receberam dos pais, que receberam dos avós e assim por diante, né? Diante disso, essa relação que nós temos com nossos pais, ela vai começar a construção de várias personas aí nossa. Então, como que eu me relaciono com meu pai? Como eu me relaciono com a minha mãe? Por que eu coloco eu na frente, né? Porque não é como as pessoas, ou como o sistema, ou como as situações chegam até nós, mas como nós
reagimos a essas situações, que são os grandes significados da vida. É como a gente olha, na constelação tem uma linguagem de, né, como a gente olha, é como a gente se relaciona dentro desse sistema, significa o que eu agrego de significado a essa relação. Porque a partir do momento de que eu agrego um significado, em mim cria as minhas verdades. E aí começa a formar o meu ego, tá? Então vejam só, se eu sinto, olho ou agrego um significado para minha mãe de que a minha mãe não olha para mim, de que minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim, se minha mãe não está presente, ou muitas vezes a mãe realmente não está presente, né? Por infinitos motivos, eu agrego um significado talvez de um sentimento de abandono, de rejeição, de vítima, de coitada, de pequenez, né? E aquilo lá se torna para mim a relação que eu tenho entre eu e minha mãe. Depois entre eu e meu pai. Depois entre eu e a relação que eu vejo dos dois. Entre eu e a forma que eles têm a relação com o dinheiro, a relação que eles têm de relacionamento, da sexualidade. Enfim, eu começo a agregar as minhas verdades. E aí, com essas minhas verdades que não são únicas, né? Aí que tá o segredo, que não são únicas, é o meu ego, é a minha formação, né? E eu começo a me desligar do todo, das minhas escolhas, porque um dia você fez a escolha de vir, ensinar e trazer o seu melhor, que é a sua ligação com o todo, com Deus, né? Mas aí você começa a se desligar construindo essas verdades que são nossas, né, intrínsecas, mas que não necessariamente é a verdade absoluta, né? Porque não existe a verdade absoluta. Tudo é verdade, nada é verdade, né? Diante disso, você vai para a vida com aquelas verdades, né? Você acaba construindo um mundo imaginário que é só seu. Você acaba construindo uma vida mental, né? Você começa a fazer com que a sua mente comece a fazer, né? Que aquele caminho é o que é certo. Então, se você aprendeu lá e você trouxe um significado de que minha família é pobre, minha família nunca teve carro, minha família vivia na dificuldade, você agregou essa verdade. Logo, olha só, minha família. Então, logo, eu pertenço a essa família, essa é a minha verdade. E aí você chega e fica perguntando a si mesmo, né? Por que a vida não dá certo? Eu faço tanta coisa. Por que eu queria isso, eu queria aquilo? Por que a minha vida está travada? Porque você acredita nisso. Você acredita que não pode. Mas eu vou te dizer uma coisa, é uma partezinha de você. É um pedacinho bem pequeno que é sua mente, que é só 5%. E o resto? O que eu faço para deixar emergir esse resto todo de 95%? Nós só conseguimos emergir, deixar transbordar esse 95% através da nossa ligação do amor incondicional ao todo. E aí esse amor incondicional ao todo eu recebo a partir do momento que eu tiro o controle, né? Porque muitas vezes você aí busca fazer o que você quer, o que você deseja, e não aquilo que é necessário para você viver bem, né? Porque muitas vezes você está inserido em um lugar ou numa situação que você não gosta, mas que a mentirinha da sua mente te contou que aquilo ali é o melhor. Vamos supor, eu trabalho aqui porque eu tenho que pagar as contas. Existem infinitos trabalhos para fazer, não só aí. E todo trabalho serve para pagar contas, né? Então, às vezes a pessoa se faz de vítima dentro de um lugar, dentro de uma situação, como se fosse obrigada a ficar ali. Quem está fazendo isso é sua mente, mas qual é realmente o seu desejo? E se você parar um pouquinho para silenciar a mente, para onde iria a sua direção? É por isso que eu comecei esse nosso bate-papo falando sobre silenciar a mente, parar. Por que a vida está parada, né? Porque nós precisamos de alguns momentos em que pare,
para você tomar uma postura de amor incondicional a você e tirar a sua mente aí do controle. Quando nós paramos, quando nós temos algumas situações na vida que é de parar ou de estar travado, isso não significa que está ruim. Essa é a grande oportunidade, tá? Isso acontece através das situações, mas acontece com todo o movimento aqui no nosso corpo, em todos os nossos corpos. Porque veja, quando a nossa mente está muito acelerada, tá? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou fazer, tá nesse empenho de fazer, no controle, você se afasta de Deus, né? Você se afasta da sua ligação, não é que não tenha que fazer, você não pode controlar, você deve fazer sem controlar, tá? Mas aí você está nessa energia do controle, a sua mente está acelerada. A nossa mente, quando ela está acelerada, nós vamos para uma onda cerebral que é estar muito em beta, tá? Nós temos vários tipos de ondas cerebrais, cada momento nós estamos em uma, tá? Quando nós estamos aqui alerta, aprendendo, nós estamos em beta. Quando nós reunimos vários comportamentos e várias ações ao mesmo tempo para poder fazer algo, nós estamos em gama, que é muito acelerado. Eu vou dar um exemplo de gama, tá? Gama, para quem é mamãe aí, sabe? Gama é quando o seu filho vai escorregar e você vai cair, a tua mente já tá um passo na frente, você vira tipo Mulher Maravilha, voa, vira malabarista, mas você pega e ele não cai. Então você usou vários tipos de ondas e vários tipos de comportamento, né? E habilidade, você usou todas as suas habilidades aprendidas ali para um só movimento, mas é uma onda muito de aceleração, tá? Se você fizer isso sempre ou constantemente, vai dar um treco, tá? Vai entrar para uma zona de estresse muito grande. Então, a onda gama a gente não usa constantemente. A onda beta a gente usa constantemente, porque a gente está aprendendo, a gente está em estado de alerta, né? Estado de alerta é estar com os olhos abertos, é no movimento de ação, é quando você está trabalhando, quando você está estudando, quando você está cozinhando, quando você está fazendo qualquer coisa, você está no estado de beta. Mas acontece que o estado de beta também tem um limite. Se você chegar ali, ficar muito alerta, muito no fazer, que é aquilo que eu comecei o nosso bate-papo de hoje, muito no fazer, esse estado de beta, ele vai para uma zona de estresse, né? E essa zona de estresse acelera os seus pensamentos. E uma mente acelerada, ela não tem foco, tá? Ela fica sem direção. E aí, sem direção, ela não cria a energia necessária de materializar, de manifestar aquilo que você deseja. Já quando nós estamos meditando, quando nós estamos mais calminhas, quando nós estamos sonhando, dormindo, descansando, né? Quando você está descansando, por exemplo, só descansando, você está numa onda alfa, né? Você está contemplando, né? Então você já está começando a baixar. Sabe quando você coloca uma musiquinha, que aí o seu pensamento vai viaja, você consegue fazer umas imaginações, ou quando você está na beira da praia, você olha aquele mar lá e começa a imaginar a sua vida. Isso aí é um estado de alfa, né? É um estado contemplativo. Então é onde você começa a baixar as suas vibrações ali. Já um estado de beta, que é onde eu quero chegar com vocês, é um estado onde nós estamos dormindo e sonhando, tá? O estado de teta é um estado que nós podemos fabricar, é a nossa fábrica dos sonhos. Por que a fábrica dos sonhos? Porque quando nós estamos em teta, que é naquele período do sono REM, que sono REM é aquele sono profundo, sabe quando você tá dormindo, aí você apagou, tá? É um sono REM. Quando nós estamos no sono REM, nós estamos com tudo, nós estamos com a nossa mente em uma vibração que se conecta com tudo. Quando nós estamos conectados com tudo, nós conseguimos buscar onde quer que esteja essa vontade primordial. Nós conseguimos buscar essa alegria de viver, porque no todo tem isso. Às vezes na tua vida não teve, às vezes você teve uma vida complicada, às vezes você está passando por algum problema, às vezes você está assim, você não encontra essa fonte energética de alegria, de felicidade, de abundância. Por quê? Porque está na aceleração. Quando você está com uma aceleração
de teta ou uma baixa frequência, você começa a se alinhar com o todo. E o todo já diz todo, né? Lá tem tudo. Tem abundância, tem felicidade, tem amor, tem relacionamento, tem dinheiro, tem tudo que você quiser, tá? Tem tudo que você quiser e aquilo que você nem imagina ainda. Então, quando nós entramos nesse estado de sono REM, de teta, nós conseguimos fabricar tudo aquilo que nós desejamos, mas não o nosso desejo do controle da nossa mente. De que eu quero carro, apartamento, nananana. É um sonho de missão lá com o cosmos, unido com Deus. E aí as coisas passam a acontecer na sua vida como um passe de mágica. Começa a chegar situações, pessoas e começa a fabricar o seu desejo. Assim, é como se começa a formar, né? Uma situação, uma pessoa, um acontecimento, uma ligação e começa a formar a hora que você vê e fala, nossa, era tudo aquilo que eu sonhei. Mas para isso a gente tem que sair do controle, tá? Fala, Paula, como que eu entro em onda teta só dormindo? Não, nós conseguimos entrar em onda teta quando você não está num estado de meditação profunda, quando você está apaixonada pela vida, sabe? Quando você encontra esse verdadeiro amor, quando você está em gratidão por tudo aquilo que você tem, por tudo aquilo que você é, tá? Fala, Paula, mas eu não tenho nada. Você tem, você tá aí, se você tá aí assistindo, você tem vida, né? Então, quando você entra nesse estado de amor, você entra numa frequência, né? E a frequência alinhada com o amor vai trazer mais relação que tem a ver com o amor. E aí, diante disso, você começa a construir um outro mundo. Por quê? Porque quando você está numa frequência, né? Isso já é lei universal, quando você está numa frequência, você atrai mais do mesmo. Então, se você está numa frequência de aceleração, né? Do que eu tenho que fazer, porque se você está no tenho que fazer e fazer muito, é sinal de que internamente você está na falta. Se você tem que fazer, é porque você não tem, né? Se você falar assim, eu tenho que fazer, eu tenho que construir, eu tenho que trabalhar 12 horas por dia, eu tenho. Controle, obrigação, medo, escassez, falta, né? E aí você acha que fazendo você vai estar atingindo o seu objetivo. Por isso que eu faço falsa verdade, né? E aí você vai estar no sistema de escassez. O que você vai atrair? Mais escassez, é energético, nosso corpo é energético. Você vai estar atraindo situações, pessoas, clientes com mais escassez, né? Vai trazer. E aí tudo que é ruim pode piorar sim. Mas aí a gente não pode agregar isso aos outros, né? Tem que trazer essa responsabilidade do que você está fabricando, do que você está emitindo, o que você está mandando para o mundo, o que você está mandando para o cosmos, o que você está mandando para o todo. É raiva da situação? É ódio? É fracasso? É o sentimento de abandono? O que você está mandando? Você está trazendo para você. Então, meu convite é para que você comece a buscar a vida como uma criança, né? Porque a criança tem esse sentimento de ensinar, e as crianças elas vivem em onda teta até mais ou menos 16 anos, tá? Elas têm uma facilidade de estar, porque o ego não tá ali dominando, não tem aquela racionalidade, não tem aquele controle. Então, quando a gente passa a viver a vida mais como uma criança, com a doçura, com a leveza, com a brincadeira, né? E mesmo diante das dificuldades que você tem, qual é o lado bom disso, né? O que eu posso tirar? Qual é o aprendizado que eu tive aqui? E a partir desse aprendizado, eu consigo baixar as minhas frequências. Por quê? Porque eu não tô naquela aceleração, eu tenho que fazer, eu tenho que construir, eu tenho que ficar 12 horas trabalhando. Então, quando você tá nessa frequência aqui de doçura, de alegria, de brincadeira, de agradecimento, tá bom, e tá acontecendo alguma coisa ruim na tua vida? Por que eu tô neste lugar? O que eu posso servir ao todo estando aqui? Qual a minha missão passando por isso? O que eu posso tirar o melhor disso? Aí você baixa a sua frequência, porque a frequência de raiva da situação que você tá vai conectar com situações de raiva. Se você
não precisa ficar conformado e aceitar onde você está, mas tirando o melhor disso, você está em outra frequência. Ó, são outros acontecimentos, a vida te apresenta. Só que isso também leva um tempo, então não é fazer hoje, falar, Paula, mas eu meditei hoje, nada aconteceu. Não é bem assim, né? Todos os nossos corpos, inclusive o nosso corpo vibracional, ele precisa de um tempo para construir aquele padrão vibracional, né? Então vamos supor, você tá com raiva, aí você faz dias que você tá com raiva, faz dias que você tá em uma frequência, né, que não é muito legal. Então o seu corpo registrou aquela frequência, né? Ele construiu um padrão vibratório. Então, depois disso, quando você começa a lidar a vida como uma criança, indo mais para a teta, com a brincadeira, com os seus sonhos, com os seus aprendizados, ele vai um tempinho, vai um dia, outro dia, outro dia, outro dia, até construir um padrão que seja mais forte do que o padrão anterior, né? E a partir do momento que esse padrão de agora se torna maior ou mais forte, uma vibração mais concentrada, ele começa a criar energia, ele começa a criar um ponto de manifestação. O que seria isso? Ó? Então veja, quando você está totalmente no sentimento que eu chamo sentimento de secundário, né? A constelação chama sentimento secundário. Você construiu algo aqui, tá? E aí você tem um ponto A, que é onde você está, tá? Acontecendo alguma coisa, tá com problema, alguma coisa aí que a vida tá travada. E aí tá muito forte aqui, porque tem essa construção, é sólida, a sua estrutura é essa, né? E aí você começa a construir isso, outro dia, outro dia, outro dia, até que isso daqui fica tão forte quanto este. Mas aí você continua a construir esse. O que acontece? Isso daqui vai sumindo, se afastando, porque ele perde a funcionalidade, né? Porque ele vai se afastando, e isso daqui você vai agregando. Aí ele cria mais do mesmo. Quando cria mais do mesmo, né, a gente chama desse matéria, né? É a constituição de um acontecimento. Por quê? Porque quando tem algo formado, né, energeticamente, ele começa a criar matéria. O que é matéria? Um acontecimento, uma ligação, uma promoção, um cliente novo, né? Começa a formar essa matéria. Então veja que tem um momento da nossa vida que tá assim, ó, tá igual, é o momento de decidir, tá? Isso aqui é igual a isso. O que você vai decidir? Você vai voltar para esse estado de raiva ou você vai alimentar? São os dois lobos em nós, né? Ou você alimenta isso daqui. Então tem um momento que tá aqui, ó, paradinho, que é onde a sua vida está travada. É onde você tem o poder de decisão. Vou para cá ou vou para cá? Tá? E é exatamente aqui que muitas vezes, com sentimento de indignação de tudo que nos acontece, a gente vem para cá. A gente não se manifesta diante do amor da criança, do amor ao todo. A gente se manifesta diante do nosso ego, do nosso controle. Diz, tá bom, não tá dando certo dessa vez, eu vou fazer isso. E você vai com isso, com a força. E não é isso que vai resolver. Você vai criar mais o mesmo e aquilo que estava ruim vai ficar pior, tá? Então, esse momento aqui de embate é o momento de, parar, tá? Então, tem movimentos da nossa vida, se você tiver o despertar da consciência, você vai entender que nesses momentos, dá um passinho para trás, recua, para, respira e começa a sentir quais são os seus desejos, quais são os seus sonhos. Porque muitas vezes algo é tirado de nós para que a gente ganhe isso, mas a gente não enxerga porque a gente está no nosso controle. Se você parar e o despertar da consciência, né, se você estiver escutando, né, essa live, o despertar da consciência, você já sabe, você tem consciência de que, o que eu tenho que fazer? Parar um pouquinho e deixar o meu coração falar, tá? Que ele é mais sábio. Ou se você não fizer isso, a vida vai te chamar a fazer, que são os grandes acontecimentos da nossa vida. Às vezes acontece algo, você fala, por que Deus me tirou isso? Por que isso acontece? Tem até uma revolta
com Deus. Não foi Deus que tirou. Deus te dá tudo. Foi seu ego que te tirou. Foi seu controle que tirou, né? E isso, essa retirada de algo na sua vida é realmente nesse momento aqui, ó. Esse momento de decisão. Então, se você encara este momento de travar na sua vida como um grande aprendizado, tá? Que tá te levando para algo melhor, maior, e você faz isso com maior leveza possível, você começa a dar materialidade a esse padrão vibratório. Se você encara isso com, Deus me abandonou, tô com raiva, vou detonar com tudo, eu vou fazer mais do que eu tô fazendo, você vai alimentar este lobo aqui, tá? E acontece que essa frequência aqui é uma frequência alta, né? É uma frequência de estresse que te leva à corrosão mesmo, tá? O que é isso, Paula? O que tá falando agora? Leva ao nível de estresse e esses sentimentos secundários, leva raiva, depois a depressão, síndrome do pânico, leva a bipolaridade, leva a gastrite, leva a infinitas doenças, né? Por quê? Porque o seu corpo precisa de fabricar muita energia para comprar, agregar, para compor, para segurar, né? Para integrar com essa energia de aceleração. E aí começa a dar tudo, né? Dor de cabeça, tudo, gente, tudo, né? Cada um olha de um jeito, né? Cada um fabrica a sua fábrica e cada um tem a sua fábrica. E aí você começa a debilitar, até parar de novo. Não adianta. Nosso caminho é sempre a volta, é a ligação com o todo, com o nosso pertencimento, com o nosso pertencer. Nós começamos pertencendo ao todo. Então, se você ir com o ego, você vai parar. E se você parar e não decidir ir para esse lado, você vai parar e vai continuar se sabotando, vai continuar agregando sentimentos ruins, aí levando a doenças e muitas pessoas até a morte, tá? E existem várias formas de morrer. Existe a depressão, que é uma morte em vida, existe a tristeza, existe o cansaço, existe a raiva, isso também é uma morte. Na constelação, tudo que nos tira do estado de amor, de felicidade, de abundância, né? Porque isso é amor incondicional, nós estamos na morte. Mas existe morte mesmo, quantas pessoas suicidas, né? Que eu vejo noticiários estão cometendo suicídios por conta de porque não conseguiu isso ou aquilo. Olha só, queria tanto dominar que não conseguiu, que chegou a tirar, né? Ele está tão desprovido da ligação com o todo, que retira até as suas próprias vidas. Mas a gente retira também, tá? A todo momento que aí você tá triste, chorando, se colocando de vítima, você está perdendo vida e materializando situações mais complicadas para você. Então, eu comecei falando sobre pertencimento e a nossa relação. Então, veja qual é a relação que você está tendo com você, você com os seus 7 corpos, né? Seus corpos emocionais, seu corpo físico, né? Como que você está olhando para a sua relação? E como você está olhando a sua relação com a vida? E a sua relação com a vida, a sua relação com você é você e a ligação com Deus. A sua relação com a vida é a sua relação com você e o sistema na qual você está inserida. E esse sistema diz muito sobre quem é a minha família, o que eu acho da minha família, tá? Como eu olho a minha família, como eu tive significado da minha família. E cada movimento que você tem em olhar para a sua família com crítica, com desdenho, com raiva, com sentimento de abandono, você está colocando uma verdade, e essa verdade, ela começa a transitar para as suas várias áreas da vida, tá? Então, vou lá te dar um exemplo. Se você olha para a sua mãe com o olhar de que a sua mãe é pequena, ou a sua mãe não sabe nada, ou a sua mãe não gosta de você, alguma coisa assim, é assim que você olha para todas as situações da sua vida de merecimento, tá? Então, será que você está merecendo dinheiro, trabalho, felicidade, né?
abundância, tudo isso vem do nosso olhar com a mãe. Por quê? Porque a mãe é onde recebeu a vida, né? Então, ali do útero, do ovário, é onde ela recebeu a vida. Então, é a forma que você está recebendo, é o quanto você acha que você pode receber do mundo, é a sua relação com a mãe, né? A forma que você olha para os seus relacionamentos afetivos, né? Relacionamento afetivo mesmo, tá? É a forma que você olhou para os seus sistemas do pai e da mãe. Como que você viu eles, né? Como que você viu a relação deles? Fala, Paulo, mas meu pai batia na minha mãe, meu pai traía minha mãe. O nosso olhar para a relação dos nossos pais, o nosso olhar de criança deve ser papai e mamãe me fez, né? Significa eles foram intermediários da vida. Então, quando você olha para isso, eles se tornam grandes, você começa a atribuir para a sua vida de relacionamentos de abundância também, de relacionamentos de amor, porque vida é amor. Não importa como aconteceu, a vida é o amor. Como que você olha para o seu financeiro, né? É a maneira com que você teve gratidão ao que foi possível pelo seu pai e pela sua mãe, o que eles puderam te dar, porque naquele contexto, naquele momento, naquele, né, o que estava acontecendo, diante da vida que eles tiveram, era o que eles podiam dar. Então, se você tomar isso como todo, como suficiente, você vai criar aqui dentro, vai manifestar sentimentos de abundância em relação ao dinheiro, tá? E assim por diante, cada área da sua vida. Então, as relações que nós temos, as relações, elas devem ser observadas através do amor, né? Amor em tudo. Paulo, mas não dá para ter amor em tudo. Não dá sempre, todo dia, todos os minutos, tá? Mas o despertar da consciência faz você olhar para isso hoje, olhar para aquilo amanhã, melhorar aquilo semana que vem e o mês que vem, e aí você vai estar constituindo esse seu ladinho aqui de um padrão vibratório de relações mais afetuosas com você, com a vida e com tudo aquilo que você pode tomar, tá? Então vejam que a constelação, ela nada mais é que o mundo das relações. É você começar a despertar para como eu posso me relacionar. Nós nos relacionamos com tudo. Nós nos relacionamos conosco, nos relacionamos com o objeto, né? O que significado que eu dou a um objeto. Eu me relaciono com a minha família. Ali a minha família tem uma construção e passo a me relacionar com a vida. Então, nada mais é de como eu estou me relacionando. E como eu me relaciono, é exigido de nós 3 leis, que são as leis sistêmicas, básicas, essenciais para o mundo das relações. Existem leis que são leis universais, como a lei da gravidade, lei do tempo, lei da justiça. Existem que é do todo, e existem leis que regem as relações, que são o sistema. Então, a forma que eu posso, já adulta, me relacionar com a minha vida, né, voltando a ser indo para a onda teta, melhorando o meu sistema de relação de amor, né? Porque a criança faz naturalmente, a nossa alma faz naturalmente, mas nós aqui já estamos cheios de ego, né? Como que eu posso conduzir a minha vida com essas relações? É utilizando as 3 leis sistêmicas, que é a lei do pertencimento, a lei do equilíbrio e a lei da ordem, tá? Pertencimento, eu pertenço primeiro ao cosmos, a Deus, com amor incondicional à vida e tudo aquilo que me oferece. Depois, eu pertenço à minha família, aos meus pais principalmente, e como eu posso olhar para eles. Então, acertar dentro de você, pensar com o coração, acertar dentro de você o olhar de que a sua família te deu o que pôde e te deu o suficiente para você estar aqui, tá? Então, cada vez que você ama e respeita as pessoas do jeito que elas são, do jeito que puderam, né, a vida acontecer para elas também, você passa a se relacionar com a sua forma de pertencer na família com amor, tá? Então, amor a você, amor à sua família, né? Tudo isso é pertencimento. E aí, tudo isso você vai passar a pertencer para o mundo das relações afetivas, o mundo dos negócios, o mundo do dinheiro, o mundo da sexualidade e todos os mundos aí que tem aí fora, né? Com
essa ideia de amor. Então você vai receber trabalho, amor, dinheiro, felicidade, porque tudo aquilo que eu entrego, eu recebo, tá? Essa é a lei do retorno, é uma lei universal. Então, falei de pertencimento. Agora eu vou falar da ordem, como eu consigo caminhar em ordem, que é outra lei dentro do mundo das relações. A ordem, ela tem um significado muito importante, porque a ordem ela é estabelecida quando eu estou no meu lugar. Qual que é o meu lugar? Então pensa, você chegou, seu lugar primeiro no mundo, a ordem do mundo, eu sou um ser indivisível, diferenciado, único, eu sou um ser maravilhoso, especial, eu sou um ser que é uma centelha divina de Deus, tá? Então, a sua ordem primeiro, eu tenho Deus dentro de mim, eu sou uma partezinha de Deus e posso me ligar ao todo. Então, esse é o seu primeiro lugar, é isso, é olhar a sua vida com essa ligação com Deus, ordem. Depois, quem eu sou dentro da minha família? Eu sou, primeiro, filha, né? Como filha, qual é o meu papel como filha? Ser menor que os meus pais. Por que menor? Porque eles me deram a vida, né? Então, quando eu estabeleço essa ordem de que eu me coloco honrando a vida, os acontecimentos, tudo aquilo que, honrando o que passou, não é aceitando, tá, gente? Não é aceitando, porque aceitar é hipocrisia. Não dá para aceitar tortura, não dá para aceitar abuso, não dá para aceitar fome, né? Mas não, é compreendendo que eu nasci, que eu pertenci a essa família e o meu lugar ali é como filha. Como filha, eu devo olhar os meus pais maiores. Eu não posso apontar o dedo pro meu pai e pra minha mãe e falar assim, você é isso, você é aquilo, você não fez, você não sei o quê, porque é ego e o ego te quebra. Aí te quebra feio, né? Então, a partir do momento que eu passo a colocar em ordem a minha vida dentro da minha família, aí as minhas relações com o mundo passam a ficar em ordem. Qual é a minha relação com o mundo ficar em ordem? Eu tenho uma vida mais equilibrada, eu passo a ter mais cliente, ou aquilo que você sonhou, tá? Eu posso me sentir mais amada, eu tenho um relacionamento melhor, a vida vai ficando mais tranquila. Quando tudo isso acontece, nós já estamos inseridos na terceira lei, né? Então lembra que eu falei do pertencimento, da ordem e do equilíbrio. Quando eu estabeleço essas duas leis na minha vida, nas esferas das relações, eu já estou naquele momento de dançar com a vida em equilíbrio. Quando está em equilíbrio, significa que sua frequência está mais baixa. Você não está naquele apavoramento, você não tem que fazer isso, você não está contrariado com aquilo, você não está no fazer. Você está em equilíbrio. É aqui que a vida vai. É aqui. Quando nós estamos em equilíbrio, a vida deslancha, tá? Então, é aqui que equilíbrio significa você estar pleno com aquilo que onde você está, né? E quando você está pleno, você está numa onda mais baixa, você está conectado com a vida, você está conectado com Deus, com as suas relações, né? Conectado com você, e a vida começa a acontecer. Então, primeiro, eu gostaria que vocês olhassem para como você está pertencendo, como eu estou me relacionando, qual é o meu lugar em cada sistema, e aí você começa a observar o que você está colhendo, tá bom? Hoje o meu recadinho de hoje é porque a vida travou, tá? Por que você não decola, né? Vamos olhar para isso, começar a entender e colocar amor na vida, para começar a olhar para a vida como uma criança, voltando, baixando as suas frequências e esperando o melhor da vida, tá bom? Olha, beijo grande e deixa eu falar uma coisa. Toda quinta-feira eu tenho aulas gratuitas de constelação. Aqui é a nossa reflexão, tá? Reflexão sistêmica. E então, toda quinta-feira são aulas, acontecem constelações ao vivo, né? Totalmente gratuito. Só que para isso, essas aulas, elas são feitas lá na plataforma do Zoom. Então, eu quero que você se cadastre lá na bio do Insta, no meu Linktree. Tem lá, aulas terapeuta sistêmica. E aí você se cadastra e entra para o grupo do WhatsApp e lá são enviados links toda quinta-feira para que você possa ter uma aula ao vivo aí comigo e de repente até fazer uma constelação, tá bom? E chama também, aproveita e compartilha essa live
com todas as pessoas que você sente que poderia contribuir com essa mensagem. Gratidão imensa, eu encontro vocês na próxima quarta.